Boa noite a todos. Prazer grande em tê-los novamente aqui. Boa noite ao pessoal do Instagram. Todos sejam muito bem-vindos mais uma vez. Vocês também. E essa vez, mais outra vez, vai indo. Né? Uma vez por semana não é tempo para se contar, né? Então, quero dar uns avisos primeiro. O pessoal que vai passar na orientação, recomendo que sente aqui na frente, né? Fica mais fácil. E aqueles que têm celular, eu peço para desligar e depois, quando sair, vocês ligam novamente, tá? E dia 30 de setembro, tá? A partir de amanhã, há um mês, será um sábado, às 7h30 da noite, nós vamos ter um caldo verde no abrigo de luz, né? Vai ser um tigelão de carinho, de amor, de caridade, com sabor de caldo verde. Então, aqueles que já conhecem, que já participaram, então sabe como é bem gostoso, né? O nosso encontro descontraído, alegre, com carinho, e tem uma janta diferente. Os convites é R$15 e nós estamos fazendo reservas. Pode ser feito a reserva na cantina ou então no fim dos trabalhos vocês podem dar um nome para mim, tá bom? Então, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos confortando em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos para que possamos nos encontrar, nos reencontrar com os nossos anjos da guarda, com os nossos espíritos protetores, porque a casa aqui já está bem amparada e sustentada desde os primórdios da manhã de hoje, para poder receber todos vocês. E pedindo com muito amor e carinho, muita fé e esperança a Jesus, nosso Mestre, que Ele possa nos conceder, que Ele possa nos fazer ser merecedores daquilo que viemos buscar, daquilo que estamos precisando e daquilo que precisamos fazer. Então vamos fazendo a nossa prece de início, a prece que Jesus nos ensinou e nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. E agora nós vamos receber o nosso companheiro Wilde, que fará a leitura da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, lição número 80, Como Sofres. Boa noite, guerreiros e amados. Somos todos guerreiros, né, gente? Para enfrentar aqui não é brincadeira, não. Como sofres? Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. E dispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece
Mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e sacrificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhe invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta, e da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de entender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Bom, gente, acho que está bem claro para nós aqui, né? Todos nós reclamamos todos os dias. A gente já acorda reclamando se está frio, se está calor, se o tempo está seco. E aí, quando aparece o menor dos problemas na nossa frente, a gente já quer jogar no colo de alguém, descarregar alguém, para que essa pessoa nos mostre um caminho ou tente resolver o problema para a gente. Todo mundo tem problema. E a gente, por ter pouco conhecimento, me incluo nisso, tá? A gente transforma uma gota de água num copo derramando já. Em vez de a gente ter calma, às vezes muitos dos problemas que aparecem para a gente, eles acabam se resolvendo sozinho. É só a gente estar em conexão. Se o problema está muito difícil, tenta resolver, tenta uma solução. Eu só não vou falar para dar um Google nos tempos de hoje, mas quando a gente tem muito problema da vida material, a gente dá um Google, a maioria das respostas estão ali, tem sempre alguém ajudando. Se a gente pudesse dar um Google para o plano espiritual, qual a forma de dar um Google para o plano espiritual? Nos mantendo em oração. Você está com dificuldade, você tentou, não conseguiu resolver, coloca na mão do espiritual. Uma luz vai te acender. Se você estiver em conexão com o plano espiritual, uma luz vai te acender e vai te mostrar o caminho. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então, reclamemos menos, estudemos mais e pratiquemos o que a gente estuda todos os dias, sem reclamação. Quanto mais reclama, mais difícil fica de resolver, solucionar o problema ou a dificuldade. Tá bom? Obrigada, Will. Então, vamos nesse momento envolver a nossa companheira que vai fazer a palestra de hoje, a Celina Sobral, que vai falar sobre Bezerra de Menezes. Hoje, dia 29 de agosto, é o dia que ele faz aniversário de vida, né? De morte eu não lembro. Foi em abril de 1900. Foi em abril. Tá, então com vocês, boa palestra. Celina. Boa noite a todos. Todos bem? Sim. Fala que tá, gente. Eu vou perguntar de novo. Todos bem? Sim. Sejam muito, muito bem-vindos. Boa noite aos internautas. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Celina Sobral, nosso trabalho de divulgação da doutrina está no nosso canal do YouTube, youtube.com/Celina Sobral, e no Instagram também. Então, tem alguém pela primeira vez? Sejam especialmente bem-vindas. Esperamos
que sinta-se abraçada e acolhida. Gente, hoje é um dia de festa na espiritualidade, né? E pra gente também, porque é muito importante a gente estar junto aqui numa casa de tratamento, de socorro espiritual, no dia de aniversário do nosso querido Bezerra de Menezes. Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no dia 29 de agosto de 1831. Estaria fazendo 69 anos, né? 1831. Bom, então... 1950, não, ele morreu com 69 anos. Estaria fazendo 100 e poucos. Gente do céu, e a gente está junto hoje. Desde manhã eu pedi, quando eu acordei, por conta desse nosso compromisso de estar aqui hoje, para que todos nós que estivéssemos juntos nesse momento de reflexão referente a Bezerra, que a gente já tivesse a equipe de Bezerra junto da gente para o tratamento adequado. Então, quem está aqui hoje, quem está nos acompanhando, e mesmo quem vai nos acompanhar depois pela internet, já está sendo cuidado, já está com a equipe, que nós sabemos que Bezerra reflete sua luz, sua energia em várias localidades, e nós aqui hoje especialmente estamos recebendo medicação no corpo, no espírito, no perispírito, por conta dessa luz que foi dada para a gente no dia de hoje, de adentrarmos ao abrigo de luz aqui nessa casa de oração. Então, relembrando algumas passagens de Bezerra, né? Ele nasceu numa fazenda Santa Bárbara, na antiga freguesia do município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará. Bezerra de Menezes nasceu no Ceará, depois ele foi estudar no Rio Grande do Norte, depois ele foi para o Rio de Janeiro fazer medicina. Por conta de sempre, a família dele tinha bastante condições financeiras. Só que o pai dele, gente, também era tão caridoso. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome do pai dele. Bom, não sei. O pai dele era bastante caridoso também, lá na cidade de Fortaleza. Só que ele foi doando tudo que ele tinha, olha só, e acabou ficando muito necessitado também. Na verdade, Bezerra de Menezes veio nessa encarnação não para ficar abastado. Aí dele fez essas coisas todas, estudou, tanto que ele é conhecido como médico dos pobres, por conta de auxiliar e dava atendimento, consultas gratuitas, na sua maioria. Então, olha só, era inteligentérrimo, desde criança ele substituía os professores na escola, lógico, um espírito de luz, né, tem a facilidade de desenvolvimento intelectual. Nós estamos também tentando desenvolver o intelectual, o emocional, o moral, para balancear e estar no equilíbrio. Bezerra já veio com essa condição moral mais elevada no planeta Terra. Nós sabemos, acredito que a maioria de vocês também sabem que Bezerra de Menezes foi Zaqueu, não é? Na época de Jesus. E na época, Zaqueu era cobrador de impostos. Ele tirava um pouco não, entre aspas, nesse pouco, dinheiro do povo. Cobrava muitas coisas que não eram cobradas, tanto que quando Jesus falou para ele descer da árvore, que ele foi lá ver Jesus e ele era muito pequeno, dizendo que ia dormir na casa dele, todo mundo se espantou. Dizer, como Jesus vai dormir na casa de um ladrão, de um cobrador de impostos? Só que Jesus sabia quem era Zaqueu, e realmente ele foi, passou alguns dias lá, e Zaqueu modificou naquela época. E agora, nascendo como Bezerra de Menezes, né, sendo criado e desencarnou no dia 11 de abril de 1900, lá no Rio de Janeiro, sim. Ele casou com uma amiga, que era muito amiga dele, auxiliava nas benéfices que ele fazia, teve 2 filhos, ficou só 5 anos casado, nesse primeiro casamento, e quando a esposa voltou para a pátria espiritual, as crianças tinham, parece que 2, 3 anos e 5, pequenas. Aí o que aconteceu? A cunhada dele cuidou
dos filhos. E ele, como uma pessoa de caráter, falou, olha, começaram, né, a ter amizade, lógico, e falou, olha, você para estar dentro da minha casa, me ajudando com tudo e cuidar dos meus filhos, você merece ter o respeito, como na sociedade antiga, uma mulher morar com um homem lá, mesmo sendo seu cunhado, assim, livremente, era mal vista. Aí ele falou, olha, você merece todo o meu respeito e cuidado, e a partir de hoje eu te convido a ser a minha esposa. Casou com a cunhada, que ajudava realmente muito, e também era um espírito de luz, e eles tiveram 7 filhos. No total, 9 filhos Bezerra de Menezes, né? E cuidaram, e foi, né, uma vida legal, né, de sacrifício, nunca realmente tão abastado. Ele teve vários tipos no meio de trabalho, né? Chegou a ser vereador, chegou a ser deputado geral, que na época não era deputado estadual, era deputado geral, né, lá no Rio, e foi realmente mexendo com a população, que ele adorava estar junto de pessoas, até chegar ao ponto de ir para a Federação Espírita naquela época e defender o espiritismo. Imagina, né, em 1800 e pouco, finalzinho, defender o espiritismo. Numa época de abolição, ainda que tinha escravatura no Brasil, ele auxiliou isso tudo, gente. Imagina naquela época também, quando todo mundo falava preconceito de tudo em relação à mulher, em relação aos negros, em relação a várias situações, ele defendendo inclusive o espiritismo. Mas aí ele conseguiu unir um pouco as pessoas. Só que quando ele se declarou numa tribuna lá de político que era espírita, alguns aprovaram, mas a maioria, sabe, colocou ele de lado. E lógico, preconceito na época, mas ele continuou. Gente, Senhor Bezerra de Menezes, que veio aqui para ajudar a gente mesmo. E aí, tanto que não foi tão assim, já para aquela época, a sua vida longa. Então ele desencarna em 11 de abril de 1900, e em 1910 nasce o nosso querido Chico Xavier. Então toda essa vida, né, de Bezerra, indo para a política, indo para a medicina, como nós falamos, a maioria dos atendimentos dele sem cobrar. Teve vezes que tinha pessoas muito, muito necessitadas que batiam lá na porta dele e queria remédio, queria alguma coisa para socorrer filhos e pessoas idosas também. Uma vez chegou uma mãe com o bebê no colo, que era a filhinha dela, pedindo socorro e dizendo, ela era da comunidade, não tinha a mínima condição de pagar a consulta. Muitas vezes, lógico, ele dava o remédio, mas naquele dia era uma das situações que ele estava muito lá carente também na sua vida. E essa mãe pedindo que socorresse aquela filha que não tinha como ela pedir esmola, ela era uma pessoa bem pobre e não tinha como comprar os remédios. O que ele fez? Tira o anel de formatura dele de médico, olha para a esposa aprova, essa segunda esposa, e ele dá o anel para aquela mãe da comunidade, carente, que não tinha mais nem como esmolar para salvar aquela filha, e ele fala, vende e cuide da sua filha. E aí daria bastante tempo dele, porque a menina estava morrendo de fome também, não adiantava dar um remédio ali e ficar 1, 2 dias, precisava de um tempo para se alimentar, e aí ele deu despretensiosamente, sem apego nenhum, o seu anel de formatura, que era bem valioso, principalmente naquela época, para aquela mãe comprar um remédio para os filhos. E aí os espíritos dizem para a gente hoje, olha só, como naquela época de Zaqueu, ele foi, tirou do povo muito dinheiro erradamente, né, de uma forma delicada, ali, olha, ele devolvendo para quem ele tirou, como o universo, como as leis divinas, como a espiritualidade mostra para a gente cada vez mais, como a situação da justiça, do amor e da caridade ocorre sempre, não digo só nos dias de hoje, né, para que a justiça realmente ligada ao amor e à caridade seja feita, mostrando para a gente que o Espiritismo, além de ser o Consolador prometido, é o que nos modifica.
é o que nos leva a sermos seres humanos melhores e nos modificarmos perante o ensinamento do Evangelho, segundo o Espiritismo de Kardec, os ensinamentos de grandes luminares que trazem também mensagem dos Espíritos e do alto, para que a gente reflita de uma forma diferente a nossa vida presente. Não é? Que lógico, de repente podíamos estar na época de Jesus, podíamos estar na época muito antiga, estamos aqui agora ainda, porque precisamos aprender de uma forma diferente e talvez mais amorosa. Porque antes era muito mais aquele olho por olho, dente por dente, mesmo sendo início de espiritismo, mesmo sendo início de podermos começar a falar do Evangelho espírita, segundo Kardec. Porque no início, gente, quando se falava de espiritismo, se fazia uma reunião como essa, muitas vezes saía-se da reunião e ia para a delegacia. Muitos espíritas foram presos, mesmo por um tempo. Que aí vocês estão falando de Bezerra de Menezes? Quem é esse Bezerra de Menezes que cura aí? Que tem remédio escrito? Bezerra também escreveu livro, viu, gente? Ele, além de ter sido político, médico, professor, teve uma época que ele dava aula de matemática, de filosofia, porque como ele não tinha nada para comer, para estudar lá e fazer medicina no Rio de Janeiro, ele precisou dar aula para arrecadar. Aí teve uma vez que o que aconteceu? Um aluno, novamente, bate na porta dele, na casinha pequena lá no Rio, e fala assim: olha, eu preciso de aula de matemática e filosofia, só que eu vou pagar adiantado, porque senão eu gasto esse dinheiro. Jovem, né? Provavelmente também fazendo faculdade naquela época. E deu, ele falou: não, você me paga depois, ou conforme for tendo aula. Aí o que ele fez? Não, deu todo o dinheiro para Bezerra e foi embora. Gente, nunca mais ele apareceu. Aí depois se perguntou, inclusive no prédio que ele morava, quem era aquele jovem que apareceu ali com toda a quantia de várias aulas de matemática e filosofia. Ninguém viu. Olha como as coisas... Lógico, antigamente precisava de que as pessoas fossem mais convencidas para acreditar no espiritismo. Hoje a gente vê que não tem mais quase centros, em pouquíssimos centros ainda existe, com materialização, com situações assim desse tipo, porque a gente já acredita mais, a gente já está no outro nível até mesmo de estudo, de compreensão e de alguma elevação sim, de certas virtudes que contém os ensinamentos de Jesus. Mas lá aconteceu isso para ele, veio o dinheiro porque ele não tinha como fazer aquilo, ele precisava se formar em médico e usou aquele dinheiro e o rapaz não veio buscar as aulas. Então, olha como as coisas acontecem, ele também sendo obrigado, gentilmente obrigado, a acertar os seus ponteiros com o passado. E a vida foi passando, a vida foi continuando, e depois, não, lógico, gente, depois do desencarne, no dia 11 de abril de 1900, de Bezerra, ele, não me lembro agora do que ele desencarnou, mas foi alguma coisa também rápida que o levou para a verdadeira pátria. No dia seguinte do desenlace de Bezerra, ele deu comunicação na federação. Coisa rara, né? A gente precisa ter todo um trabalho de desligamento do corpo físico quando a gente desencarna. Muitas vezes não é 1, nem 2, nem 3 dias que ocorrem os cortes com as nossas, né, ligações com o perispírito. Bezerra foi no dia seguinte. E aí ele falou, aí ele recebeu já a mensagem, lógico, deve ter sido recebido por Jesus e grandes outros também espíritos de luz. E disseram que ele não precisava ficar na Terra, que ele tinha cumprido, né, muito do que ele já tinha que fazer e até mais, com aquela doação toda como médico, como professor, mesmo como político, mesmo como tudo que ele precisou fazer. Então ele não precisava ficar no planeta Terra mais. Aí o que ele diz? Olha, ele diz assim, ó: quando houver um ser humano chorando, derramando lágrimas no Brasil ou na Terra, eu não me afastarei desse planeta. Por isso, gente, que a gente está aqui hoje recebendo medicação que a gente não tem noção
que a gente precise no nosso corpo e no nosso perispírito e na nossa alma, que somos espíritos encarnados ainda. E com certeza, os desencarnados que estão aqui conosco, que estão de repente juntos, também nos nossos lares, na rua, dos que estão nos acompanhando, estão sendo tratados nesse instante. Por isso que eu digo que hoje é uma festa espiritual e de tratamento para todos nós. Nós temos que agradecer muito, nós temos que vivenciar a gratidão de uma forma diferente perante o que vem de conhecimento, de ensinamento e de reflexão para a gente no dia a dia. Lógico, a casa pediu que a gente trouxesse hoje, pelo fato do aniversário de Bezerra, alguma coisa sobre ele. Mas não é à toa que a gente veio aqui hoje, que a gente está junto. Né? Sinal que nós todos estamos, né, os internautas também, estamos tendo a necessidade e o merecimento desse tratamento. Porque a equipe de Bezerra de Menezes, grandiosa, nós vemos que fazem coisas e situações de curas que a gente ainda fica, às vezes, com uma interrogação grande, mesmo acreditando no Espiritismo. Chico Xavier, a gente tem que relembrar a história que vocês já sabem, que todos vocês conhecem. Auxiliava uma cidade inteira, muito carente, perto de Pedro Leopoldo, a mais ou menos 1h30 de distância. Não era perto, e naquela época ainda ficava mais distante por conta da forma difícil de locomoção. Ele, muitos anos, auxiliava uma comunidade bem carente naquela cidade próxima a Pedro Leopoldo. Teve um dia que ele não tinha como levar alimentos, roupas e alguma coisa a mais, como ele sempre fazia, para aquele povo dali, que ele tinha essa visita semanalmente, mensalmente, não sei como é que era. Quando ele chegou lá, ele tinha preparado várias garrafas de água que foram fluidificadas. Gente, o que nós não daríamos por uma garrafa de água fluidificada para o Chico? Gente, não é? Veja bem, a gente recebeu uma garrafa de água fluidificada por Chico Xavier ali, não queria mais nada. E aquele povo todo que ele levou, porque naquele dia ele não conseguiu nada de material, de alimento, de roupa, nada, ele falou, olha, hoje não deu. Muitos foram lá na frente dessa comunidade que morava perto de um ribeirão lá e falou, como? A gente está aqui esperando o dia inteiro para você trazer alguma coisa de comida para a gente e você não trouxe nada, reclamando para o Chico. Ele sempre trouxe, né, doação, coisas dele mesmo que ele tirava daquele pouquinho salário e levava para aquele pessoal carente. Aí algumas senhoras, inclusive as mães, falavam, não, vocês não podem reclamar. Ele sempre trouxe, né, para a gente muita coisa, alimentação. Um dia que ele não traz, vocês estão reclamando, e ficou essas controvérsias, essa discussão lá perante aquele ribeirão daquela comunidade que ele auxiliava. De repente, o que acontece? Buzina um caminhão lá na frente, né, um caminhão grande, e fala assim, quem é Chico Xavier aí? Aí ele fala, eu. Aí o moço até falou, nossa, Chico Xavier é pequenininho, simplesinho, né? O senhor que é Chico Xavier? Sim, sou eu. Por quê? Ah, porque o senhor lembra um empresário que há muito tempo atrás o senhor ajudou a que o filho dele se curasse e ficasse bom e ele estava prestes a morrer? Ele falou, não, senhor, eu não me lembro, porque a gente, né, auxilia tantas e tantas pessoas. Aí ele falou, pois é, ele está mandando trazer esse caminhão de alimento, de roupas, de benefícios para o senhor aqui. Até o Chico falou, como? Ele falou, é. Aí falou o nome do senhor lá, que veio, parece que de Goiás, e ele ficou assim, imediatamente se emocionou, caiu lágrima dos olhos dele. Aí ele falou, senhor, como é que você me achou aqui? Não é? Aí ele falou assim, olha, eu fui lá na sua casa. Você foi lá na minha casa? Sim. O seu endereço tinha. Eu falei, mas não tinha ninguém lá, né? Ele pensou, mas como é que você chegou até mim, aqui onde eu estou? Aí ele falou, tinha um senhor no jardim da sua casa, de olhos claros, de barba branca, que eu até perguntei ao senhor que é Chico Xavier. Ele falou, não. Mas o senhor sabe onde o Chico se encontra? Aí ele deu o endereço onde o Chico se encontrava. Aí ele perguntou como era? Como é seu nome?
Aí o Chico perguntou quem tinha falado, ele falou, olha, ele simplesmente falou que era Adolfo Bezerra de Menezes, e por isso que eu cheguei até aqui. Olha, quer dizer, Adolfo Bezerra de Menezes se materializou para auxiliar Chico Xavier naquela hora tão necessária para aquele povo todo que estava passando fome, que tinha necessidade, que tinha carências morais e espirituais. E aí Chico falou, entrem no caminhão e peguem o que vocês precisam. E tinha muita coisa. Auxiliaram não só aquela comunidade, como outras cidades vizinhas. Gente, esse é o nosso Bezerra de Menezes, esse é o nosso Chico. Quer dizer, olha o que é troca de amor. Olha o que é troca da verdadeira caridade. Então, tudo que esses grandes nomes do Espiritismo vieram ensinar para a gente é que a gente vivencie a lei de amor com caridade, com compreensão em relação ao outro que precisa mais do que a gente, com o servir, com essa doação de alguma coisa que muitas vezes a gente precisa e quando a gente doa, quando a gente faz, vem de alguma forma até nós. Então a gente reflete hoje, o que será que a gente está dando para poder receber? Ou será que a gente está só querendo, pedindo, esperando, né, troco de alguma coisa que não tem nem o que fazer essa troca? Porque quando a gente espera receber alguma coisa, principalmente do alto, da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, da falange de Chico Xavier, da falange de Bezerra de Menezes, a gente tem que estar ciente que devemos nos prontificar a algum tipo de doação. Nem que seja ouvir alguém que precisa, nem que seja direcionar uma prece, uma energia, um pensamento positivo para o outro que está sofrendo, de repente, muito longe de nós e que nem nos conhece, e que de repente a gente também não conhece nessa encarnação. Alguns que a gente sabe que está desiludido, que está em solidão. Teve um período que, independente de 9 filhos, da esposa que o amava, a segunda esposa também não ficou muito tempo com ele, viu, gente? Ele se sentiu muito sozinho, Bezerra de Menezes. Foi quando ele saiu também lá no Rio de Janeiro, atrás de mais pessoas ainda carentes de consultas médicas e de tratamento. Ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu sozinho. E depois, gente, já na espiritualidade, não sei se você já deve ter ouvido isso, lógico. Na espiritualidade, teve uma vez nessas comunicações, porque a gente vê que em várias localidades do Brasil, e acho que até do mundo, vem mensagens de Bezerra de Menezes através de alguns médiuns. Você já deve ter visto isso na internet, às vezes até em alguma casa espírita pessoalmente. Teve uma época que teve a mensagem espiritual de que Bezerra estava triste. Olha só, um espírito de alto nível moral, né? Energético, de curar, né? Estava triste por conta da gente, por conta de situações que a gente não consegue captar. Então os espíritos, Jesus muitas vezes ficou triste, não é? Uma vez teve discípulos que perguntou para ele por que ele estava chorando, se era pelas coisas que ele tinha ensinado, esses grandes mestres, e o povo, né, realmente não captava. Ele disse que foi exatamente isso, que ele estava chorando, estava triste pelos ensinamentos que nós temos no planeta que ele é responsável, e pelo fato da gente muitas vezes deixar na nossa inteligência, na nossa mente, e não ir para o coração, para que a gente tenha atitude diferenciada. Então teve uma época que mesmo no lado espiritual, Bezerra ficou triste. Provavelmente por muitas vezes as nossas ingratidões. Por isso que a importância de nós agradecermos muito tudo que veio ao nosso encontro. Às vezes é dito que as próprias curas que não são feitas e que a gente pede a Bezerra de Menezes e a equipe dele, quando não ocorre, é para o nosso melhor. É para que a gente possa evoluir moralmente. Certas dores, certas doenças, certas não curas no médico material, nos médicos espirituais e cirurgias espirituais, em tratamentos em casas espíritas,
muitas vezes não ocorre por conta do nosso bem maior. Deus sabe o que faz. Uma equipe gloriosa que trabalha com um espírito desse, Bezerra de Menezes, não iria dar murro em ponta de faca, não iria deixar de tratar. Se ele falou que não sairia da terra quando tivesse uma lágrima escorrendo nos encarnados e nos desencarnados da terra, é porque ele sabe o que a gente precisa como médico, como espírito evoluído, né? E até que ponto essa cura pode ocorrer para o nosso bem. Então, se nós estamos frequentando uma casa espírita, frequentando o hospital, porque o tratamento espírita não abre mão do tratamento material, somos encarnados, né? E se de repente, gente do céu, a coisa não está fluindo, não é porque a casa é fraca, não é porque o médico passou o remédio errado, não é porque a nossa espiritualidade amiga, anjos guardiões, espíritos protetores, não está atuando. E muito menos porque Deus esqueceu da gente. Todos nós temos proteção particular e individual. E nós estamos, gente, lembra disso, nós estamos mergulhados em Deus. Nunca estamos sozinhos. E os nossos mentores de luz, nossos anjos guardiões, se não estivessem conosco, nós temos vários, nós não temos só um anjo guardião, só um espírito protetor, nós temos vários. Se eles não estivessem conosco, nós não daríamos um passo nesse planeta de energia tão pesada, por conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nossas palavras, das nossas atitudes. É por conta da gente mesmo. Então a gente está no planeta que a gente merece, que a gente precisa estar. Então o que pode fazer com que a gente se cure mais rápido, com que a gente mude a nossa energia, às vezes de muita solidão, de muita tristeza, de muita raiva, de muita bronca com o que está acontecendo? Nos fortalecermos na prece, acreditarmos, aumentarmos nossa fé que Deus está conosco, que tudo acontece no tempo certo, não é por acaso. O Espiritismo diz isso pra gente, né? O Espiritismo é o Consolador prometido, porque traz a caridade pra gente como amor em ação. Bezerra de Menezes veio mostrar pra gente que quando ele defendeu o Espiritismo lá na tribuna, numa época tão delicada para se falar de Espiritismo, que o perdão, que a gratidão, que o se colocar no lugar do outro é o caminho para a nossa cura e para a nossa melhoria. Não tem jeito. A gente tem que ser mais amor, a gente tem que acreditar que a verdade nos liberta, que é a busca do estudo, a busca do conhecimento, é fazer o que vocês estão fazendo, o que os que estão em casa também estão fazendo. Não adianta a gente querer pensar só na gente e dizer, tá, então eu vou buscar conhecimento para mim. Nós temos que dividir conhecimento. E quando o Espiritismo fala que caridade é amor em ação, é para que a gente lembre do outro, daquele que sofre, daquele que se sente sozinho, daquele que não tem condição de repente de comer, de se vestir, de se agasalhar, daquele que não é da nossa família material, mas é da família espiritual, porque temos o mesmo Pai e sabemos das reencarnações, não é? Somos espíritos imortais, tivemos várias e várias existências. E de repente, um que foi nosso filho, nosso pai, nossa esposa, está na rua hoje, por conta de necessidade de aprendizado. De repente, em próximas vidas, pode ser a gente. Não é? Não temos condição ainda de ser um Francisco de Assis, mas o nosso conhecimento vai nos dando, gente, condições de mais força espiritual e de aguentarmos e vencermos situações mais desafiadoras. Logicamente que uma criança, né, não vai receber uma prova difícil na vida de quem está na faculdade. Logicamente que nós, como ainda crianças espirituais, não vamos receber no nosso ombro situação que a gente não consiga resolver e que a gente já não tenha a solução. Quando a gente pensa assim, nossa, eu não estou aguentando o que está acontecendo comigo, nossa, que caminho eu vou tomar, o que eu vou fazer? Se a gente parar, se entregar para Deus, acreditar que tem a solução, vem. Basta que a gente se entregue para ouvir os sinais divinos e dos mentores, porque de algum canto vem.
Deus, Pai de amor e bondade, não vai trazer para a gente infelicidade ou querer ver a gente no chão ali, sofrendo, trazendo situações que a gente não vai saber resolver. Então, a mensagem hoje é essa, gente. Que a gente possa se entregar para essa luz que está nos envolvendo nesse instante. Que a gente possa agradecer a toda a equipe de Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis, de nossos mentores, dos mentores desta casa de luz e de Jesus, governador do nosso orbe. Porque a gente consegue vencer tudo que vem ao nosso encontro. E a gratidão é o caminho que abre, o amor, o perdão, o se colocar no lugar do outro nos fortalece e muito para que a gente vença esses desafios. Então, concluindo, né, o nosso tempo aqui, o que nos é permitido, eu trouxe para a gente uma poesia para encerrar, de Casimiro Cunha, do livro Parnaso de Além Túmulo, que diz assim para a gente, chama-se Supremacia da Caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-se aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. A fé. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A esperança. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. Caridade. A fé é um clarão divino, refulgente, peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Que Jesus abençoe a todos. Gratidão pela presença, pela atenção e que Deus esteja com cada um. Até uma próxima oportunidade. Gratidão. Obrigada, Celina. Deus abençoe. Então vamos neste momento mais uma vez nos confortar em nossas cadeiras, ficar tranquilo, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, fechando os nossos olhos e pensando que estamos aqui junto com a espiritualidade superior, com todos os nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores, principalmente com a falange do Dr. Bezerra de Menezes, nesse dia que é aniversário dele. Vamos pedindo aquilo que mais precisamos, de mais necessidade, de mais precisão, com amor, com carinho e fé e esperança que alcançaremos. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, por todos os países em conflitos. Vamos vibrando
por todos os hospitais, por todas as pessoas que se encontram num leito de dor, vibrando por todas as casas de orações, principalmente esta que nos acolhe. Vamos vibrando por todas as outras casas, pelas escolas, creches, asilos, casa de repouso, vibrando por todas as pessoas que moram nas ruas. Vamos vibrando por todos aqueles que deixamos em nossos lares. Que possamos chegar em casa hoje leves, alegres, com o coração confortado, cheio de alegria, de fé, sabendo que é só um olhar de carinho, um pensamento de amor, que teremos tudo aquilo que Jesus nos dá, sempre nos dará. E vamos deixando uma última vibração, com muito amor e carinho, nas mãos do nosso Mestre Jesus, que Ele possa levar essas vibrações para todas as pessoas e para todos os lugares de maior necessidade neste momento. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então encerrando a primeira parte dos nossos trabalhos de hoje, com a oração que Jesus nos deixou e nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor Jesus, de todo o mal. Uma boa noite a todos. Peço que fiquem em suas cadeiras em oração para continuarmos e iniciarmos a segunda parte dos nossos trabalhos de hoje, que são os passes, os tratamentos, e que possamos nos encontrar na semana que vem, né? Com muito amor e carinho. Vai com Deus. E nos encontraremos aqui novamente. Tá? Boa noite a todos. É número 1 esse? Não. Então, você vai marcar aí ou já está marcado? Aqui também. Ronaldo de Assis. Sofia. Liliana.
Número 1. Número 2. Obrigada.